Boa tarde, sejam bem-vindos a mais este webinar da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Hoje feito em parceria com os nossos amigos brasileiros da América Latina e da Sociedade Espanhola. E esta sessão prende-se com a efeméride do Dia Mundial do Cancro do Pulmão, que se celebra dia 1 de agosto. Efetivamente, o cancro do pulmão é um dos tumores mais frequentes e é aquele que se associa, em grande parte dos nossos países, a uma maior letalidade. Nesta altura, gostaríamos de manifestar alguma apreensão e foi motivo de um press release da Sociedade Portuguesa de Pneumologia hoje, acerca daquilo que poderá eventualmente estar a acontecer nesta altura da pandemia, em que estamos todos, efetivamente, muito focalizados no ataque à infecção sobre o SARS-CoV, mas que temos que ter a ideia que, nomeadamente pela persistência desta situação, e não estamos a ver ainda forma de a ultrapassarmos, que ninguém fique para trás. Isto é, que todos os outros doentes em que as doenças se manifestam e que precisam de ser diagnosticadas, nomeadamente esta, em que um diagnóstico o mais precoce possível pode conduzir à cirurgia, que é a única terapêutica que pode ser curativa. E mesmo aqueles que já não podem ser intervencionados, é necessário antecipar e iniciar o mais cedo possível uma terapêutica que possa controlar a sua doença, que não venham a ser diagnosticados numa fase já avançada em que não possam beneficiar destas terapêuticas, nomeadamente terapêuticas inovadoras que temos acesso nos últimos anos. Para falarmos deste tema, nada mais do que falar na medida que seria mais eficaz para que esta situação não fosse tão grave. E a medida mais eficaz é a medida preventiva, nomeadamente o controle da causa que, se eventualmente não existisse, tornaria um cancro, que é dos mais frequentes, quase que numa doença rara. Efetivamente, cerca de 80% a 90% dos cancros do pulmão têm a ver com o consumo tabágico. E estas sociedades reuniram-se e acharam que o ensino nas faculdades, o ensino médico, tem uma primazia no sentido de sensibilizar os estudantes de medicina, que serão no futuro médicos, de os sensibilizar para, efetivamente, este problema que tem a ver com o cancro do pulmão e com inúmeras doenças respiratórias e de outros órgãos que têm a sua existência devido a este flagelo. Neste programa nós iremos contar com a presença de médicos que também são docentes, com o professor José Manuel Chatkin, da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, do professor Quim Gea, da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, do professor Gustavo Zabert, da Universidade Nacional de Comaú da Argentina, e do professor Bó Cordeiro, que é presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Medicina de Coimbra. Como já foi referido, o cancro do pulmão é um dos cancros mais frequentes e é aquele que se associa a uma maior letalidade. Estes são os dados do Eurostat e, efetivamente, existe uma grande variedade na sua manifestação ao longo do mundo. No entanto, ele efetivamente tem uma incidência muito significativa, nomeadamente nos países industrializados, e verifica-se um fenómeno que é devido à informação sobre os malefícios do tabaco. Tem-se conseguido que no sexo masculino haja um decréscimo destes hábitos, que tem conduzido a uma diminuição da incidência do cancro do pulmão,
mas a nível do sexo feminino tem-se verificado um aumento desta mesma doença, fruto de um aumento do consumo tabágico que efetivamente se iniciou principalmente a nível dos anos 70. O tabaco, para além do cancro do pulmão, efetivamente é responsável por uma série de doenças. Efetivamente, a OMS calcula que haja 7 milhões de mortos por ano a nível de todo o mundo relacionado com este hábito. E aqui em Portugal, aquilo que é calculado é que haja uma morte por hora relacionado com o consumo de tabaco, sendo que na nossa população cerca de 20,6% da população é fumadora ativa. Todos nós já sabemos esta questão de haver várias substâncias no tabaco tradicional, digamos assim, que têm a ver com, que são potenciais cancerígenos, para além de haver outros potenciais tóxicos, mas hoje a nossa preocupação também se verifica para um tipo de tabaco, um tipo de consumo de aparelhos libertadores de nicotina que são mais cativantes, nomeadamente para uma faixa da população mais jovem e mais diferenciada, e que aparece habitualmente com uma publicidade de fazer menos mal e de ser inócua até, com uma publicidade completamente aberta, portanto, que não é, em que não há as restrições que há para o tabaco tradicional e que preocupa significativamente, uma vez que se tratam de substâncias que mantêm a nicotina, portanto são aditivas e continuam a ter uma série de componentes que comprovadamente são tóxicos e outros cuja ação ainda não se desconhece e que eventualmente poderá ser também nociva. As campanhas antitabágicas têm efetivamente tido eficácia na redução do cancro do pulmão. E, nomeadamente, as políticas mais restritivas que se verificaram desde o início deste século têm claramente tido um impacto na redução deste problema, que ainda não é, obviamente, suficiente, mas que será certamente este o caminho para conseguirmos um controle maior da doença. Por outro lado, existe uma evidência de que o facto de nós darmos uma boa formação e um conhecimento adequado aos alunos de medicina durante o seu curso, que isso mais tarde se traduz numa maior sensibilização e num maior empenho desses futuros médicos no desempenho que têm no combate ao tabagismo nas populações que vão servir no futuro. E foi um pouco baseado nesse argumento e nesse racional que, efetivamente, a Sociedade Europeia, a Sociedade Espanhola de Pneumologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e a Sociedade Latino-Americana do Tórax, conjuntamente com a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, decidiram elaborar um documento que fosse uma sugestão de treino, digamos assim, de formação dos alunos das faculdades de medicina e que se encontra publicado nos arquivos de broncopneumologia desde há cerca de 2 meses. A estrutura do ensino baseia-se muito nesta tabela. E, efetivamente, com diferentes tempos de formação, esta formação tenta ser o mais completa possível, partindo da epidemiologia, do conhecimento da atual situação do tabagismo, para além do conhecimento dos mecanismos de adição,
das intervenções que se podem fazer a nível social e em cada indivíduo fumador e depois, obviamente, de toda a abordagem, nomeadamente do tipo de tratamento que temos disponível para poder ajudar, primeiro sensibilizar um fumador a deixar de fumar e ajudá-lo depois a tentar fazê-lo da forma mais adequada e eficaz possível. A questão da epidemiologia, obviamente, que é fundamental, é importante conhecer não só o contexto global do tabagismo, mas também o contexto local, que às vezes até dentro dos próprios países varia de forma muito significativa. E existem várias razões que levam as pessoas a fumar. O facto de os alunos perceberem o que se passa em cada uma das populações em que se encontram inseridos é absolutamente crucial para haver depois uma abordagem racional ao combate a este hábito. Obviamente que também é extraordinariamente importante perceber porque é que o fumador fica em adição ao tabaco e compreender porque é que esta adição se verifica e a dificuldade, uma vez que ela é depois a maior dificuldade que temos para tentar que um fumador cesse o seu hábito. E, portanto, também é os fatores associados com o início e manutenção do consumo de tabaco, e isto tem a ver não só com o indivíduo em si, como também com o contexto em que o indivíduo se insere. É muito importante aqui ver, nomeadamente, a razão porque é que um indivíduo inicia o seu consumo de tabaco. E inicia muitas vezes numa idade jovem. E inicia muitas vezes, nomeadamente naquilo que se passa aqui em Portugal, iniciam em grupos em que, mesmo conhecendo os malefícios que o tabaco pode ter, e quando se inicia numa idade jovem, mesmo conhecendo os malefícios deste mesmo hábito, tem sempre a ideia de que o futuro é longínquo e de maneira que as consequências podem vir muito mais para além. E existe algo que efetivamente nós temos que ter atenção, que é que em muitos grupos o fumar é algo que é cool, portanto, que é algo que é efetivamente bem visto pelo grupo. E isto pode levar a muitos jovens que, na sua necessidade de expressão no seu meio, adotem este meio como uma forma de se individualizar no contexto do grupo. As doenças associadas ao consumo de tabaco também é absolutamente crucial, uma vez que elas são inúmeras e efetivamente é muito importante conhecer não só a carga que estas doenças trazem para a sociedade e para os serviços de saúde, como também para o grau de sofrimento que elas comportam em cada um dos indivíduos que, após o consumo de tabaco, vem mais tarde a ter uma doença que vai limitar a sua autonomia e vai diminuir significativamente a sua qualidade de vida e, por vezes, põe a sua vida em risco. Estas são aquilo que se propõe para o conhecimento das doenças relacionadas com o tabaco. Como se diz, elas de facto são muito diversificadas, nomeadamente a nível do cancro. O tabaco associa-se a cancros tão diversos como de cabeça, do pescoço, do pulmão ou da bexiga. E depois passamos a uma fase mais da intervenção do fumador. Isto é, até agora tivemos uma fase do documento que se debruça principalmente sobre a atuação daquilo que se passa na população, sobre o contexto do indivíduo que pode levá-lo a iniciar este consumo. Depois passamos já
para exatamente o fumador, isto é, o que fazer perante alguém que fuma. E perante alguém que fuma, o nosso objetivo, obviamente, é tentar sensibilizá-lo a que pare o mais precocemente possível esse hábito. E isso leva a que haja um diagnóstico de cada indivíduo e do seu meio, exatamente porque cada indivíduo teve provavelmente razões diferentes de iniciar e também tem razões diferentes para manter este consumo de tabaco. Ou conhecemos esta ambivalência, conhecemos este contexto, ou dificilmente conseguimos ser eficazes. E depois o tipo de intervenções que nós temos à nossa mão. Desde intervenções que inicialmente têm a ver com a perspectiva de perceber qual é o grau de motivação do indivíduo para deixar de fumar, quer dizer, isto é, de facto, é um contexto unipessoal e que exige um conhecimento muito, muito próximo do indivíduo em questão, e também o tipo de intervenção não farmacológica que temos e que tem muito a ver com estas estratégias de motivação, de sensibilização e motivação para o indivíduo deixar de fumar. E depois temos há uma série de estratégias comportamentais e depois temos o tratamento farmacológico, que hoje já é diverso. A desmistificação do mesmo, existe sempre aquela ideia de alguns fumadores que existem medicamentos para enjoar o tabaco, não há. O que há é medicamentos para alguém que esteja motivado, o ajudarem a passar, efetivamente, nomeadamente por aquilo que a adição provoca, que é o síndrome de privação, que muitas vezes leva o fumador motivado a não conseguir passar esta barreira. É um tema que, pela diversidade da intervenção e pelos fármacos que temos à mão, exige efetivamente mais tempo de abordagem no ensino. Há uma série de situações em que os alunos devem ir às consultas para perspectivar a forma de abordagem ao indivíduo fumador. E depois também, obviamente, que é extremamente importante a questão da prevenção, nomeadamente a melhor forma de, pela intervenção social, conseguir fazer perceber, nomeadamente a quem está para iniciar, que não o deve fazer, e que, para quem começou, que a atitude mais sensata é terminar o mais rapidamente possível. Estes são os conteúdos que podemos usar nestas medidas preventivas. Obviamente, este é o meu último slide para passarmos à discussão, que este programa tem que ser necessariamente adaptado à diferença dos nossos países. São muitos países, só a sociedade latino-americana tem mais de 20 países. São muito diversos, as populações têm uma diversidade muito significativa, os contextos epidemiológicos também são diferentes, as universidades, a forma de administrar o ensino também é diferente e, obviamente, com isto, teremos diversas formas e certamente que teremos que adaptar o programa de forma diferente a cada uma das realidades. Ok, espero não ter sido muito extenso. Se calhar começava pela sociedade espanhola, que foi quem iniciou este repto, o professor Kim Rea, e pedia-lhe um comentário não só ao documento em si, mas a toda a estratégia que devemos ter para tornar este documento o mais eficaz possível. Bien, yo pienso que la base está realizada.
uno de los problemas que hay es la heterogeneidad de los estudios de medicina, ¿no? Que tenemos desde facultades muy clásicas con las asignaturas típicas, anatomía, fisiología, médico-quirúrgicas, etcétera, con las especialidades diferentes, respiratorio, cardiocirculatorio, y luego también facultades cada vez lo vemos más, porque al hacer convalidaciones esto se ve, como Sorbonne, por ejemplo, o Maastricht, que han agrupado las asignaturas de otra manera. Entonces, la parte logística tiene una cierta, no digo dificultad, pero sí que cada facultad, como decía antes el doctor Morais, es complejo. Haciendo los cálculos, por lo menos en el espacio común europeo, viene a ser un medio ECTS aproximadamente, medio crédito de los actuales en el espacio común europeo. Entonces, pues hay varias posibilidades, yo creo, y la parte logística puede jugarse tanto en medicina preventiva como repartirse entre esta y fisiopatología y la parte de respiratorio cardiocirculatorio, que hay muchos lugares en los que es la misma asignatura, es decir, es una médico-quirúrgica que engloba enfermedades torácicas, ¿no? Y ahí yo creo que, porque colocarla en un solo lugar, medio ECTS, va a ser muy complejo, porque va a ser un choque contra, vamos a decir, no digo intereses, pero sí que cosas muy establecidas en cuanto a horas. Claro, las horas van ligadas muchas veces a contratos de profesorado, entonces ponerlo todo junto yo lo veo un poco dificultoso, lo veo más fácil colocar determinadas partes de lo que hemos diseñado entre todos en diferentes lugares del currículum. Básicamente es lo que quería decir, porque yo creo que se adapta muy bien. Claro, nosotros tenemos en común Portugal y España el espacio común europeo, y el número de horas de teoría que tienes, el número de prácticas, tal como está diseñado, se adapta muy bien a medio CTS a repartir en diferentes lugares. Y no sé, yo soy menos experto en tabaquismo y más en docencia, que ahora llevo ya 7 años de decano, no me dejan irme. Y yo creo que desde un punto de vista lógico, claro, cada uno ha de jugarlo en su país y en sus respectivas universidades, seguramente en las reuniones nacionales de decanos de medicina antes que otro. Es decir, sería muy bueno que hubiera una resolución genérica de decanos de medicina del país. Yo me imagino que en todos los países de Latinoamérica y en Portugal y España, por supuesto, periódicamente tenemos reuniones en las cuales sería muy bueno conseguir una aprobación del documento. A partir de ahí, vamos a decir, no digo la lucha, pero la argumentación en cada facultad podría ser más fácil. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que, gracias Joaquín por el comentario, porque creo que es absolutamente muy oportuno. Creo que una de las grandes fortalezas que tiene este documento es que hace una propuesta concreta de incorporarlo en la currícula formal. Sin duda en la currícula oculta hoy está expresado, pero la presencia de algunos contenidos en la currícula formal estaba dependiendo un poquito de acuerdo a los profesores, a la sensibilidad que tuviera con el tema, a la expertise que tuviera sobre alguna de las materias. Pero este documento, al darle un cuerpo y al darle distintas dimensiones al problema de tabaquismo, lo impone como un contenido en la currícula formal que hoy en día, con el gran cuerpo de evidencia que tenemos, no puede evitarse. Entonces, creo que la fortaleza que tiene este documento, y que me arriesgo a decir que va a ser seguido por otras comunidades de otras lenguas, es imponerlo dentro de la currícula formal. Y una vez que esté en la currícula formal, las distintas áreas, las distintas materias o los distintos departamentos, como se organice la educación en medicina, ya ves, aquellos que trabajan basado en problemas, aquellos que trabajan en contenidos clásicos, no podrán escaparse de imponerlo en la currícula formal. Nuestra Escuela de Medicina y otras en Argentina estamos trabajando mucho basado en problemas,
Pero es cierto, digamos, si bien está expreso en varios renglones, llamémosle así, nunca estaba consolidado dentro de unos contenidos, como tú expresas, de créditos, ¿no? Nosotros no lo tenemos como crédito exactamente, pero creo que esto es una de las grandes fortalezas que van a ser tomados por las instancias que definen formación médica, al menos en nuestros países. Yo creo que esa es la principal fortaleza, coincidiendo con Joaquín. Lo unifica, lo consolida y da un cuerpo para que se ponga dentro de la currícula formal. Muito bem. Me parece muy complicado si tenemos que trabajar con las grades para cambiar. ¿Hablo en portugués o hablo en español? Só pode falar em português, em catalán também. Todo es latino. Todo latino. Bom, então, acho muito difícil precisar modificar as grades de cada universidade. Isso, no Brasil, é muito rígido e se tem muita dificuldade em fazer qualquer tipo de alteração. O que eu acho é que o nosso projeto é diferente do que até agora foi tentado, porque inclui, como Antônio mostrou, minutos, mais ou menos minutos, em diferentes momentos. Assim, o aluno que entra no primeiro semestre do curso de medicina, ele entra em contato com epidemiologia. E aí, 10 minutos, o professor vai falar sobre epidemiologia mundial e daquele país. Não mais do que 10 minutos, e faz com que ele trabalhe em casa alguma pergunta, algum tipo de trabalho que ele tenha que apresentar. E assim vai indo. Quando chegar na farmacologia, ele vai discutir um pouco dos tratamentos, na parte clínica. O que é importante é que, quando ele chegar nos últimos 2 semestres e que fazem os estágios rotativos, ele já tenha recebido toda essa parte teórica em várias disciplinas, não em um único momento. Quer dizer, o exemplo que eu tenho na minha faculdade, eu tenho 45 minutos para falar sobre tudo isso que o Miguel, o Antônio mostrou. Então, é muito difícil, não se consegue. Então, por isso, o tratamento fica numa determinada parte, a epidemiologia numa outra. E um aspecto que me parece muito importante nessa estratégia é que vamos conseguir aliados ao longo do tempo, novos professores que vão começar a falar de tabagismo. Não fica só conosco, nós não vamos conseguir nunca dizer tudo o que precisamos. À medida que o tempo vai aumentando, que vai se desenvolvendo a ciência em relação ao tabaco, nós precisamos de mais gente trabalhando. Então, essa me parece que é um dos pontos fortes desse projeto. Um outro aspecto específico do Brasil, nos últimos anos, houve um aumento absurdo, inimaginável, do número de escolas médicas. O último levantamento foram de 340 escolas, possivelmente hoje já sejam 350 ou algo assim, e a maioria dessas escolas não tem pneumologistas. Tem um clínico que ensina tudo. Ensina hepatite, ensina câncer ou cancro de estômago, ensina tabagismo, ensina todas essas coisas. Então, sobra um tempo muito pequeno. Essa estratégia de dividir ao longo de todo o período, todos os 6 anos do curso, pode ser uma saída. Então, nós precisamos testar isso, se isso realmente poderá funcionar. Muito bem. Professor Boco Cordeiro,
este documento nas universidades portuguesas, o que é que acha? Muito bem, eu, António, em primeiro lugar, agradeço a todos, os colegas e amigos aqui presentes, e agradeço este convite, e gostava de fazer 2 comentários antes de passar precisamente mais concretamente às faculdades de medicina. Primeiro, que este é um resultado do Dia em Português e Espanhol, de certa forma, que nós temos nos congressos da Sociedade Europeia de Pneumologia, que foi uma iniciativa que se começou há cerca de 5 anos. Eu estive muito envolvido nesse início, era na altura secretário-geral eleito, muito envolvido até com colegas, sobretudo com um colega que também deu muita força, eu acho que temos que dizer, de facto, e a história é importante, que foi o Juan Soriano, que deu muita força a este Dia em Português e Espanhol, e que, na realidade, aqui tem a consumação de um dos seus objetivos principais, que é, de facto, aproximar, não só aproximar, neste caso pelas razões linguísticas, os países e as comunidades de diferentes áreas geográficas, mas também ter algum pragmatismo, promover ações concretas a partir desse dia. E foi isso um pouco que se pensou quando se promoveram os dias nas diferentes línguas, e aqui está um resultado que eu considero, de facto, um resultado muito pragmático e muito positivo. É interessante eu estar a discutir isto neste ambiente geográfico tão diverso, numa altura também, enfim, que estou a dirigir a Faculdade de Medicina de Coimbra, que é até a mais antiga faculdade de língua portuguesa, como é sabido, e numa altura em que criámos uma rede de cooperação de escolas médicas de língua portuguesa, em que temos as 3 clássicas portuguesas, Lisboa, Porto e Coimbra. Temos 7 universidades do Brasil, portanto de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Ceará, da Bahia. Temos também a Universidade de Luanda, Agostinho Neto, Mondlane de Moçambique e também de Macau. E poderá ser muito interessante, de facto, projetar esta iniciativa também para esses outros espaços que comungam a mesma língua, concretamente em África e até também no Oriente. Estes eram os meus comentários iniciais que eu gostaria de fazer. Agora, relativamente digamos, à presença do ensino do tabagismo nas faculdades de medicina. É curioso que eu aqui há uns anos fiz um levantamento, um pequeno inquérito na altura estava a dirigir a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, para as diversas faculdades de medicina. Nós temos 8 escolas médicas em Portugal. Agora está por acaso uma discussão grande se devemos ter mais, e claramente não, e agora o José Miguel disse que de facto a proliferação no Brasil é enorme. Nós temos 10 milhões de habitantes e temos 8 escolas médicas. O que se verificou, eu fiz um pequeno inquérito para perceber como era o ensino do tabagismo nas nossas escolas médicas, nessa altura. Nunca deu origem a nenhum documento, mas foi interessante e agora partilho, porque das 8 escolas médicas nós só tínhamos uma que tinha o currículo muito organizado, desta forma que está aqui, não bem desta forma, mas de uma forma também muito pragmática, tinha um currículo muito organizado em informação sobre o tabagismo. Uma outra promovia um seminário, portanto, ou seja, de uma forma transversal para os alunos mais avançados, de anos mais avançados, um seminário em que o tabagismo era discutido a diversos níveis, em que tinha pessoas da epidemiologia, tinha pessoas da farmacologia, tinha pessoas também da clínica, e portanto é uma forma diferente de abordar, num momento único, abordar o tabagismo numa faculdade de medicina. Mas a grande maioria, claro que em todas as faculdades o tabagismo estava presente, não formalmente, como nestas duas, mas na grande maioria o ensino do tabagismo estava diluído, como foi dito aqui, diluído pelas várias áreas. Na pneumologia seguramente que se fala de tabagismo, como é evidente, na oncologia, se há oncologia, como é o caso da nossa faculdade, seguramente se fala no tabagismo, como é evidente, na cardiologia também seguramente se fala do tabagismo e por aí adiante. E portanto não tinha, e não havia, e não há, julgo eu, nas faculdades de medicina portuguesas, um ensino dirigido especificamente para esta ordenação que é excelente. E eu felicito os autores todos os que estão aqui presentes e todos os outros colaboradores que fizeram este documento, porque de facto correr estes passos todos, a epidemiologia, as bases, a farmacologia, a prevenção, a clínica, etc., é fundamental para formarmos. Isso é o que mais
é o que nós devemos fazer aos nossos alunos de medicina, é dar-lhes formação para eles depois exercerem a sua atividade. Portanto, isto é fundamental para dar a formação adequada agora aos nossos alunos. Agora, acompanho algumas das coisas que disseram, quer dizer, concretamente, onde se deve enquadrar esta proposta. Há muitos modelos, muitas faculdades que têm, como disse também o Gustavo, o ensino baseado em resolução de problemas, e como o Joaquim também disse, há muitas, a Maastricht tem um ensino completamente diferente daquilo que tem, por exemplo, a Universidade de Coimbra, a Faculdade de Medicina de Coimbra, que é de certa forma mais clássico, por disciplinas e por áreas, embora já tenha tido de facto alguma reorganização muito mais, que a torna muito mais moderna. Mas onde é que nós vamos enquadrar, onde é que nós vamos, de certa forma, integrar este ensino, este cenário que está aqui descrito? Eu acompanho o que disse o Zé Miguel quando fala que é interessante haver uma integração na fase final. E eu até diria na fase final em que os alunos estão a fazer estágios, em que já receberam informação, muita desta informação ao longo do curso, e eu julgo que, por exemplo, a área da medicina geral e familiar, que é uma área que é hoje cada vez mais importante na formação, também na formação nas escolas médicas, pode ser e deve ser uma área aqui valorizada na perspectiva da formação em tabagismo. Até para criarmos, até naturalmente, e porque a medicina geral e familiar tem que e deve assumir um pouco também a sua condição de certa forma, da linha da frente no combate, portanto, no cenário, no terreno, portanto, com o contacto com a maioritária e com a população que tem, julgo que esse mas eu digo que específica. Bastante ruído, Gustavo. Gustavo, tens o microfone ligado. Ok. O déficit de formação, que muito provavelmente ainda existirá na maioria das escolas, pode aqui, com este documento, ser perfeitamente ultrapassado e ser, de certa forma, alinhado e integrado, independentemente do perfil de cada escola, porque se tivermos um ensino mais clássico, aqui vamos à área da epidemiologia, aqui vamos à área da prevenção integral do tabagismo, aqui vamos à área da farmacologia, aqui vamos à área da clínica, etc, etc, e integrando, e portanto, em termos, com o pragmatismo dos horários que aqui foram apresentados, dos pesos horários que aqui foram apresentados, o ensino. Se tivermos um ensino mais clássico, claro, naturalmente que a área da pneumologia, a área da oncologia serão fortíssimas para este ensino do tabagismo, mas não tenho dúvida que é mais importante ter uma abordagem, de certa forma, transversal, e portanto que possa incluir todas estas disciplinas, todas estas valências, para que se perceba de facto o conceito da forma que o desenvolveram, e muito bem, desde a epidemiologia até finalmente à prevenção, do que termos propriamente este ensino centrado, por exemplo, na pneumologia. Eu não sei como é com as vossas faculdades no que se refere ao ensino da pneumologia. Eu por acaso tenho uma assistente que está muito dedicada ao tabaco e, portanto, há sempre aulas práticas que são especificamente dedicadas ao tabagismo, porque de facto há um foco muito grande, e uma das líderes até nesta área em Portugal, que por felicidade é minha assistente. Mas acredito que haja muitas faculdades em que no ensino da pneumologia a perspectiva do tabagismo esteja muito diluída. Claro que se tem que falar de tabagismo quando se fala de EPOC, claro que tem que se falar de tabagismo quando se fala de cancro do pulmão e de outras patologias, mas se calhar nunca especificamente do que é uma intervenção breve, nunca especificamente do que são as perspectivas farmacológicas no combate à epidemia tabágica, e nunca numa perspectiva, como aqui também está, das bases neurofisiológicas do tabagismo. Por isso, eu diria que o déficit o déficit que existirá nas nossas faculdades tem aqui uma boa oportunidade de ser ultrapassado, e eu até coloco uma outra questão.
se há déficit, e é verdade, e todos o percebemos, relativamente ao ensino nas faculdades, não haverá também déficit na formação mais à frente, depois na formação dos residentes, dos internos, nos programas de internato, nos programas dos residentes ou dos internos, como se chama nas nossas diversas realidades. O tabagismo não está especificamente, em muitos deles, eu tive já há uns tempos a preocupação de olhar para isso, não está especificamente definido, está muito vago, não é mandatório, está diluído, também podemos dizer que é opcional, e julgo que é também uma oportunidade, se nós não, nem nos nossos internos ou residentes da pneumologia temos o foco específico sobre o tabagismo como devíamos ter, podemos pensar mais atrás, temos essa obrigação, claro que temos essa obrigação atrás e temos essa obrigação também, obviamente mais à frente, quando estivermos a formar os futuros pneumologistas. Mas volto a dizer, considero que a área da medicina geral e familiar, que hoje tem um peso cada vez maior também nas nossas faculdades, e ainda bem que assim é, e tem um peso também cada vez maior na formação dos futuros médicos, tem um peso muito significativo, obviamente, no compromisso de saúde de um país, deve ter aqui um processo também muito importante de liderança com a pneumologia e eventualmente com outras especialidades no ensino e depois também na prática clínica. Concluindo, acho que todos nós de facto estamos de acordo que este ensino de tabagismo deve ser transversal a todo o curso, mas obviamente que a pneumologia tem que ter uma intervenção muito significativa, nomeadamente focalizar muito a questão do tabaco e da intervenção que se pode fazer, quer na sociedade, quer em cada um dos indivíduos. Eu acho que eu se calhar ultrapassava um pouco esta questão do documento na questão exatamente que foi referida aqui pelo professor Boa Cordeiro, que é do ensino pós-graduado, que aí as sociedades científicas têm uma particular relevância. Nós estamos aqui com um painel de presidentes e ex-presidentes de sociedades científicas. Eu se calhar pedia ao José Miguel, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. Nós em Portugal temos duas realidades um pouco diferentes relativamente ao tabaco, e isto obviamente que tem necessariamente influência no ensino. Temos uma camada da população, isto é, há jovens que começam a fumar o tabaco tradicional, porque no grupo onde estão inseridos isso é bem visto, portanto é visto como um ato de afirmação, de independência, etc. E habitualmente esse meio é um meio menos diferenciado. E agora é esta questão destas novas formas, do tabaco aquecido e do cigarro eletrónico, que ao contrário aparece nos grandes eventos de música, de concertos rock, e com um grupo e com jovens mais diferenciados, e o que é estranho é que essas novas formas não são, a lei não lhes impõe restrições como ao tabaco tradicional. Quer dizer, o tabaco tradicional não pode estar à vista, etc. Mas nos grandes eventos para jovens está lá o cigarro eletrónico e o tabaco aquecido, nomeadamente o tabaco aquecido. E, portanto, em Portugal temos estas duas vertentes e isto obviamente tem que exigir uma adaptação do ponto de vista da educação, quer nas faculdades, quer depois nas sociedades científicas. Como é que é no Brasil e qual é o desafio maior para a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia? No Brasil, o percentual de fumantes tem caído muito. Caiu mais de 40% nos últimos 10 anos. Nós estávamos em torno de 38%, algo assim, e o último levantamento, o ano passado, 2019, foi a primeira vez que atingimos um dígito. Então, estamos em 9,1. Esse é uma conquista muito importante e se deve fundamentalmente ao entendimento da população dos malefícios do tabaco. Qualquer pessoa minimamente informada
sabe que cigarro ou tabaco faz mal. Então, é um pouco diferente do que o Antônio estava comentando. Nosso grande problema são as novas formas de uso do tabaco. E principalmente porque é uma forma que tem aquele charme que tinha antigamente o cigarro comum, com os artistas de cinema, intelectuais que fumavam e passavam essa ideia. Hoje, o cigarro, o tabaco aquecido ou cigarro eletrônico passa a ideia de algo moderno, que como é mais caro, necessita mais dinheiro só para comprar, quem faz uso são pessoas de um nível social melhor, socioeconômico. E mesmo aqueles que não estão nesse nível socioeconômico tentam usar o cigarro eletrônico como uma forma de se igualar nesse nível. Então, o que precisamos é explicar para a população, e isso é importante, então, os estudantes de medicina lá do início, que não existe nenhuma forma segura de usar tabaco em qualquer forma dos seus derivados. Então, é diferente o que nós estamos passando. Um problema muito grave que começa a acontecer no último mês aqui no Brasil é que a vareniclina saiu do mercado. Não vai haver mais vareniclina no Brasil até junho de 2021. Houve uma informação, uma nota de esclarecimento oficial da Pfizer, e o que eles dizem é uma reprogramação interna de novas estratégias. Extraoficialmente, o que se sabe são dois pontos, né? Primeiro, porque em dezembro deste ano perdem a patente. A partir daí, qualquer companhia farmacêutica poderá produzir vareniclina. E o segundo é porque, em função disso, eles estão buscando uma forma mais barata de produção. E então vai deixar de ser fabricado no Brasil e vai ser fabricado em algum outro país, e talvez China ou quem sabe algum outro país da África, e com custo muito mais barato. E esse é um problema sério, né? Um percentual importante do sucesso se deve ao uso de Champix. Claro que não é a única coisa, mas é uma arma importante que nós temos e ficamos cientes dessa medida faz uma semana ou 10 dias atrás e estamos avaliando isso com a nossa assessoria jurídica para ver se podemos fazer alguma coisa. Eu não tenho muita esperança, quer dizer, a indústria farmacêutica é poderosa, se ela não quer mais produzir aqui, seja por qual for o motivo, ela vai conseguir, não vai haver quem impeça eles de fazer isso como eles quiserem. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu não sei se acontece alguma coisa, Gustavo, tem alguma notícia disso na América Latina? No, todavía nosotros tenemos vareniclina, está provista en forma habitual, pero es muy posible que lo que tú dices sea a nivel global. Pierden el royalty, pierden la conveniencia que tenían previamente, entonces buscan formas alternativas de producción y de estrategia de venta, ¿cierto? Es cierto que si se pierde, siempre estuvimos mirando la citicina como una forma más económica de aportar
agonistas parciales del receptor alfa 4 alfa 1, de los receptores nicotínicos de acetilcolina. Pero quizás existe la posibilidad de que si hay nuevas formas de vareniclina producidas por otros laboratorios, quizás vengan en formas más económicas. Los riesgos que nosotros percibimos es varios. Creo que la industria tabacalera lamentablemente ha aprendido de nuestros logros y ha aprendido de los logros fundamentales de los países que han desarrollado acciones de control efectiva, como por ejemplo Uruguay, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo en alguna situación Australia, Nueva Zelanda, los países europeos. Creo que las formas nuevas de consumir nicotina, las formas electrónicas, es una respuesta clara a ello. Tanto el cigarro electrónico como el heat not burn, el tabaco acaecido, como le llaman en la lengua portuguesa. También a estos lo que percibimos es que han encontrado caminos paralelos de hacer promoción. Hoy en día la televisión por cable o la televisión abierta prácticamente no se mira y la gente tiene todo lo que se llama on demand, y las principales cadenas de producción on demand no tienen las restricciones que tiene la industria cinematográfica. Si ustedes ven el más conocido, que empieza con N y termina con X, van a ver que grandes series muy bien producidas de distintos lugares, es impresionante el consumo de tabaco que muestran. Y esto a mí no me cabe la mínima duda de que están financiados por la industria tabacalera. Las principales series que muestran hechos históricos, aprovechando los hechos históricos, que eran momentos en los cuales se fumaban, han nuevamente impuesto el consumo de tabaco en forma habitual. Y a esto se le agrega los nuevos consumos inhalados. Sabemos que la marihuana, y ya hemos tenido un paper en común, que no es lo mismo que fumar tabaco, sabemos que la densidad del humo es diferente, que la frecuencia de consumo es diferente, pero también es una nueva amenaza que nosotros percibimos por la juventud. El inhalar humo de cualquier manera, tóxico de cualquier manera, van a tener consecuencias sobre la salud respiratoria. Las nuevas formas de electrónicas de consumo de distintas sustancias, fundamentalmente los cigarros electrónicos en tanques, hoy nos olvidamos porque estamos en medio de la pandemia, pero el año pasado generaron epidemias en algunos lugares con el consumo simultáneo de nicotina con, digamos, cannabinoides sintéticos o semisintéticos que impactaron directamente sobre su pulmón. Yo creo que estos son nuevos desafíos que vamos a estar muy alertas porque van a ocurrir, ¿no? António, posso fazer um comentário? Intervenções excelentes, mas não tem, é um assunto diferente. Eu julgo, porque eu estou aqui como representante de medicina, eu julgo que nós, faculdades de medicina, temos uma responsabilidade e um compromisso que deveríamos exportar para fora do ambiente da faculdade. Ou seja, criar literacia em saúde, concretamente, e agora falaram dos produtos derivados do tabaco, dos novos produtos do tabaco. É muito importante que a população universitária, e a população universitária não é apenas de medicina, é de todas as faculdades, concretamente, enfim, de todas as áreas do saber, possa receber programas de literacia em saúde, que as faculdades de medicina têm a obrigação de criar, e precisamente sobre este tema em concreto. E acho que aí a pneumologia, como é óbvio, terá um papel relevante. Nós estamos aqui em Coimbra a promover precisamente, a preparar programas de literacia em saúde para 3 grupos. Em primeiro lugar, para a universidade toda, e o reitor recebeu esta possibilidade com todo o agrado, porque não é só sobre o tabaco, claro, é sobre literacia em saúde em geral. Depois também para as escolas, porque é importante mais atrás, antes do ensino universitário, precisamente quando se calhar as pessoas começam a olhar para esses apelos até visuais que os novos produtos podem despertar, é importante que tenham essa formação. E depois também para a população em geral, julgo que é importante. Portanto, é só para dizer que nós temos essa obrigação. Temos essa obrigação e temos um compromisso e uma responsabilidade que se calhar
faz sentido que extravasemos, que saiamos das portas das faculdades, e a própria faculdade, porque onde estará o saber e, digamos, e o conhecimento maior sobre estas matérias, possa levar de uma forma simples, de uma forma bem perceptível, essa formação, essa literacia em saúde também nesta área. Depois, uma pequena graça, posso dizer, António, uma charla, uma graça rápida, é que olhando para este Zoom, olhando para os 5 amigos, eu atrevo-me a perguntar qual é a especialidade mais importante, a seguir à neumologia, claro. É la oftalmologia, porque todos usamos as gafas, não? A seguir à neumologia é a oftalmologia, a especialidade mais importante, claramente. Eu tenho sempre que dizer uma coisa mais rara. Perdona. Joaquim, em Espanha, a realidade é mais ou menos idêntica àquela que eu referi para Portugal, ou como é que estas novas formas de distribuição de nicotina se encontram? De inalação de nicotina. Silencio. Joaquín, tienes el micrófono. Sí, abro ahora. Es muy parecida, o sea, toda esta imagen de modernidad con las nuevas formas de consumir tabaco, en paralelo también al reconsumo de las formas estas típicas del Medio Oriente, ¿no? Y del norte de África, de lo que llamamos las chichas, que esto está súper de moda entre la gente joven, se han unido al consumo tradicional y además las edades de inicio, pues me imagino que son muy parecidas a las de Portugal, son muy jóvenes y es básicamente la gente más adulta, sobre todo hombres, los que han ido dejando el hábito. Los problemas son muy parecidos y luego, como decía Gustavo, el seguimiento de todos estos sistemas de series que no es la televisión abierta y que encubiertamente vas viendo esta imagen subliminal, ¿no? Incluso aprovechando los capítulos de historia, etcétera. Es muy parecido, es muy parecido. Afortunadamente, en lo que es la facultad, realmente prácticamente es ausente el hábito. Pero es en la facultad, si vas a la facultad de al lado de filosofía o de filología, sigue estando bien visto, seguramente, esta imagen del intelectual, ¿no? De Sartre o con el cigarro de los grandes actores, todavía tiene su charme para mucha gente joven. Una situación, se me permite acrescentar algo, es que nosotros todos los países están atravesando un momento muy, muy difícil, no solo de salud pública, pero también desde el punto de vista económico. Las personas no van a comprar, no tienen dónde trabajar y se quedan en sus casas, en sus domicilios. ¿Qué se pasa para el fumador? ¿Fuma más o fuma menos? ¿Aprovecha el momento para parar de fumar o no? ¿O fuma más porque no tiene que hacer? ¿Van a bregar con su mujer o algo así? ¿Qué hacen? Entonces, esta información nosotros deberíamos, como escuelas médicas, quizá hacer una encuesta o algo así para ver, bueno, no sé bien la idea de cómo hacerlo, pero sería interesante que en nuestros países nos podríamos tener una idea de, bueno, las personas ahora están en casa, pero aprovechan el momento para parar de fumar, ¿o no? Joaquín, después tú. Muy breve. En la mayoría de servicios de neumología estamos haciendo seguimiento post-COVID, en el que viene también generalmente un familiar con la persona que viene con síntomas. Podría ser un buen momento de investigar, porque desde nuestro propio servicio podríamos hacer un survey ni que sea limitado para ver, porque la impresión, yo por lo menos en la consulta de POC monográfica que tengo, la gente ha vuelto a fumar o los que fumaban poquito están fumando más, seguro. Sí. Pero habría que tener, seguro. Sí, Gustavo. Mi impresión es que las personas reproducen o acrecentan
las conductas que su grupo de determinantes mantiene. Si es un grupo fumante, incrementa el consumo de tabaco. Si es un grupo de alcohol, incrementa el consumo de alcohol. Si son consumidores de alimentos no saludables, empeoran. O sea, alcohol, tabaco y alimentos han aumentado en época de la pandemia hasta donde le dé la economía. Pero la gente dice, bueno, estamos aquí en mi casa y ¿qué hacemos? Nuestra familia se junta a comer y comemos y aumentamos 10 kilitos todos, o nos tomamos más vino, o nos juntamos a fumar. ¿Cómo quiere que deje? Y esto lo vemos en la consulta cotidiana, ¿no? O sea, los determinantes se expanden, y esto quiere decir que vamos a tener probablemente grupos de personas que, independientemente de si les pegó o no pegó el COVID, van a ser más saludables, y algunos probablemente van a ser menos saludables. Más obesos, más alcohólicos, más tabaquistas, y también algunas otras cosas, ¿no? Menos ejercicio, menos actividad física. Y es todo un desafío sanitario, ¿eh? Es un desafío sanitario serio. A Comissão de Tabagismo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia fez um inquérito e houve uma resposta de cerca de 1000 fumadores. E, efetivamente, aquilo que se traduziu foi quase 30% dos fumadores fumou mais, mas 1/3 reduziu ou deixou. Portanto, há um comportamento muito diverso relativamente àquilo que aconteceu, pelo menos nesta amostra. Sobre esse assunto, eu acho que nós devíamos ouvir o que o Robalo falou há pouco, de sairmos da escola e fazer uma campanha sobre isso. Bom, se você está em casa, aproveite para parar de fumar. De alguma forma, temos que usar isso, transformar um momento ruim que nós estamos atravessando em que a pessoa possa conquistar alguma coisa. Não deve ser muito fácil, eu entendo, mas talvez devêssemos fazer alguma coisa assim. Sim, de acordo. Aliás, é uma boa forma de terminarmos esta conversa muito agradável que tivemos sobre algo que nos uniu e que nos vai continuar a unir, que é este documento. Efetivamente é o início de uma parceria que se vai manter, e certamente que mais tarde o vamos alterar, porque também a realidade do tabagismo é dinâmica e se vai alterando. E também espero que as nossas sociedades continuem a ser parceiras noutras áreas de interesse, nomeadamente naquelas com intervenção pública tão notória e tão importante como esta. Eu agradeço imenso, porque vocês são gente muito ocupada, com muitas coisas importantes para fazer, e certamente que não foi fácil arranjarem esta hora e meia para estarem aqui, mas acho que foi uma boa forma de relembrarmos o cancro do pulmão e a sua maior causa, que é o tabaco. Eu agradeço imenso e espero que a situação em todos os nossos países vá melhorando e nos permita voltar à normalidade e à recuperação que temos aí em frente, uma recuperação económica, social e a recuperação daqueles doentes que hoje têm os serviços de saúde restritos também, e que é uma preocupação maior, certamente, de todas as nossas sociedades. Bem-ajam e até à próxima. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Ver boas. Saludables, Um abraço. Bom dia.